Começou o podcast Carneiro e Mafuz dessa segunda-feira, dia 2 de junho. Eu sou Fernando Rudnick, estou com Carneiro Neto e Augusto Mafuz. Quero saber se vocês assistiram Champions League ou Coxa e Avaí na segunda-feira. Eu derreti o meu controle remoto, mas depois de 2-0 do Paris, eu senti que estava liquidada a fatura. Aí e fiquei mais no Coxa. Aí sofri igual a torcida do Coxa. O jogo danado, hein? Esse time do Avaí não é para matar fácil não, hein? Há um equilíbrio entre os 10 melhores de qualidade e o equilíbrio de falta de qualidade nos 10 de baixo. Eu acho que o Mafuz assistiu só o Coxa. Eu assisti o segundo tempo inteiro do Curitiba. E sabe o que eu cheguei à conclusão? Você vê o que faz a rotina. O Curitiba se acostumou tanto de segunda divisão, ele pegou tanto a cara de time de segunda divisão, que ele se dá bem na segunda divisão. O ano passado ele não subiu porque o Jorginho chegou tarde. E agora o Moser está arrumando aquele bando de jogador que a SAF contratou. São 3 vitórias seguidas. A gente vai falar bastante do Coxa. Mas por quê? Porque o Curitiba adotou um método e se acostumou de ser time de segunda divisão. Tá, então antes da gente começar a falar efetivamente do Curitiba, fica aquele recado para você que está nos assistindo. Deixa aí a sua curtida no podcast Carneiro e Mafuz, se inscreva no canal do 12 Esportes no YouTube se você não é inscrito ainda e, claro, opine, deixe o seu comentário e compartilhe o podcast com o maior número de pessoas possível. Então vamos lá, vamos começar falando... Espera aí, ô Carneiro, como é que é aquela história do restaurante ali na Matheus Leme, isso aí, perto do Miller? Se a gente tivesse só uns cortes dos bastidores do podcast, o pessoal acho que ia fazer mais sucesso. Que história é essa? Conta essa aí, Carneiro. Não, Naquele tempo existia a Iugoslávia, né? Ele saiu lá, fugiu do comunismo. Acho que ele era sérvio. Eu não me lembro muito o nome dele, acho que era Romanov ou algo semelhante. E ele tinha um restaurante, bom restaurante, ali na frente do Shopping Miller, na rua Matheus Leme. E eu não conhecia, mas um amigo meu conhecia e comia sempre lá e disse, olha, o restaurante é bom e o dono é teu ouvinte. E era comida típica da Iugoslávia? É, um mistureba. Iugoslávia, já tinha uma cozinheira brasileira, era uma boa refeição. E daí ele ouve a Rádio Cidade na época, né? E ele vai gostar que você frequente o restaurante. Eu peguei e fui, né? Lá um dia marcamos um almoço e eu fui. Quando eu entro no restaurante, esse meu amigo anunciou, Romanov, veja quem está aqui, o Carneiro Neto, da Rádio Cidade. Ele virou, quem? Carneiro Neto. Não, eu gosto de Mafuz. Maldade, intriga, opinião forte. Não fica passando pano. Aí eu só almocei, né? Muito bem. E Mafuz está aqui hoje com a gente para falar de Curitiba e Atlético e Operário também. Então vamos lá, vamos começar falando do Coxa, que venceu o Avaí por 2-1, sofreu, mas venceu, aí fez os gols com o Alex Silva e com o Depena. Mafuz, comece aí a sua... Aí é que está a virtude do Curitiba do Moser. Ele sofreu, mas ele resistiu, apesar do goleiro, esse menino ter voltado melhor ainda. Vamos falar dele bastante. Voltou melhor ainda da contusão. Curitiba segurou o Avaí, que é um time melhor que ele. E insistiu tanto e foi justo o segundo gol, o gol que deu a vitória. Do Depena. Eu achei o Curitiba brilhante sob o aspecto de que está jogando uma segunda divisão. E aí, Carneiro Neto? O Mozart encaixou 3 vitórias seguidas, agora tem um jogo teoricamente mais fácil. Não fale isso para o Atlético, né? O Botafogo de Ribeirão Preto, fora de casa, mas o Coxa tem uma chance de encaixar 4 vitórias seguidas. E aí, né, só assim você começa sobe. A embalar. Só assim o time consegue subir. Ele ter vitórias em seguida. Olha, o jogo foi muito equilibrado. O time do Avaí bem montado pelo Jair Ventura. Foi uma partida, eu diria, muito parelha, com situações para os dois lados, até que o Curitiba teve a sorte do goleiro do Avaí sair muito mal da meta, rapaz que acreditou que a bola ia sair, mas o Alex Silva foi com muita determinação e conseguiu fazer um gol interessante.
E daí, no segundo tempo, o Curitiba tentou administrar, mas não é assim o futebol moderno. O futebol você tem que continuar sempre mantendo intensidade. Muito time não tem nem intensidade, nem quando entra em campo. O Curitiba teve no primeiro tempo. No segundo tempo, ele baixou o ritmo e daí foi castigado com o gol de empate. O gol de empate abalou o Curitiba e deixou a torcida intrigada. Aliás, um grande público presente no Alto da Glória. Mas, para a felicidade do Curitiba, ele tem alguns jogadores individualmente num bom padrão para a Série B, que é o caso do Carlos da Pena, né? Carlos de Pena. De Pena. Ele fez um golaço, né? Golaço. Um gol de categoria. E daí desafogou, já foi nos instantes finais da partida. Foi os 41. Então, o resumo é mais ou menos como o Mafuz falou. O Curitiba primeiro mereceu. Segundo, a campanha é esta. Tem que ganhar em casa e beliscar pontos fora. Se não beliscar fora, esqueça. Só com os pontos em casa é muito difícil subir. Agora, eu vejo muitos pontos positivos no Curitiba. O Mozart é o grande vencedor, evidentemente, porque ele deu um padrão de jogo. Esse que é o segredo do Curitiba. E tem um detalhe, Carneiro. Curitiba tem a melhor defesa da Série B. 6 gols sofridos junto com o Goiás. É isso aí. E assim, defesas levam times a conseguir resultados a longo prazo. E né? mesmo sem o Josué, que é tecnicamente e estrategicamente o jogador mais importante do sistema de armação da equipe. O Lucas Ronier reapareceu, jogou, mas não fez uma grande apresentação, mas é um jogador muito interessante. Então o Curitiba está no caminho certo, né? Já lá atrás eu achei que o Mozart estava também levando o time a essa situação. Todos sabemos que o acesso é complicado, porque existe aí um grupo, vamos dizer, de 8 times, vamos mais ou menos assim, superficialmente. E os 8 primeiros, vamos dizer, eles estão com boas chances de subida. Mas há que registrar também a regularidade do Goiás, né, que ganhou de novo. Tem 23 pontos o Goiás. Esse Avaí é um time muito montado. Quem é o vice atual? Coxa? Coxa é o vice-líder. E o terceiro e quarto pontos. são? Terceiro é o Novo Horizontino. Novo Quarto Horizonte. é o Cuiabá. E o CRB tem 18 pontos também empatado com o Cuiabá. Você veja o equilíbrio. E o Atlético estaria em que Atlético lugar? é o 10º com 14 pontos. Então o Atlético é o limite da mediocridade. Abaixo do Atlético começa a luta contra o desespero do rebaixamento para a Série C. Hoje, abaixo do Atlético, eu não vejo ninguém com capacidade de subir. Tem Chapecoense, América, que está mal na Série B, Ferroviária, Atlético Goianiense. Talvez aí é um time que possa ter uma recuperação. Volta Redonda, Botafogo de Ribeirão, Amazonas, Atlético, Criciúma e Paysandu. Esses são os Agora últimos. o Curitiba, viu, nessa partida próxima com o Botafogo em Ribeirão Preto, ele tem toda a possibilidade de vitória. Porque ele já fez boas apresentações, principalmente contra o Clube do Remo, que foi um resultado absurdo e injusto. E o primeiro tempo contra a Ferroviária. Exatamente, também. O Curitiba sabe se comportar. O Mozart sabe armar o time como visitante. Porém, os jogadores têm que responder, principalmente o meio de campo e o ataque. Tem que fazer gol. Não há outra forma, ou fórmula, se quiserem, para o acesso à Série A, que é vencer fora de casa. Essa é a questão. E o Curitiba eu sinto, porque o time do Botafogo de Ribeirão Preto é medíocre. Ruim. É um time sofrível. Foi a maior vexame, a goleada mais inexplicável que o Atlético sofreu nos últimos 30 anos. É inaceitável perder de 4-1 por um time tão fraco como o Botafogo de Ribeirão Preto. O meu querido Mafus, vou chamar ele só de Mafus agora, hein? Mafus dá um destaque especial. Quero saber o seguinte de você. Um dado interessante aí sobre as últimas partidas do Curitiba, as 3 vitórias. Nesses jogos, o Curitiba não teve nenhum gol de atacante. O Vini Paulista fez o gol da vitória contra o América, o Seba Gomes fez o gol contra o Criciúma e agora no último jogo, né, contra o Avaí, Alex Silva e Depena. Nenhum deles é atacante. É consequência, primeiro, da falta de um grande atacante de destaque. Mas é consequência do esquema de jogo. Claro, da o ordem conjunto. Que foi estabelecida. É o resultado do Exatamente, conjunto. resultado Curitiba do tem conjunto. padrão de jogo, Curitiba tem entendimento e posicionamento. Os jogadores sabem onde se colocar. Então, quando o time trabalha a bola, essa é a questão. Você trabalha a bola no meio de campo e abre, e os alas ajudam, o time começa não só a dominar o adversário, como a criar espaços. E daí o Curitiba se beneficia disso. Coisa que não acontece com o seu co-irmão
da Baixada. E estão chegando 2 jogadores aí. O Yuri Castilho, do Mirassol, já foi anunciado. E o Clayson vai ser anunciado pelo Curitiba, também do Mirassol. São dois jogadores para jogar mais pelos lados do campo. O Yuri Castilho foi comandado pelo próprio Moza lá no Mirassol. Então, são reforços que estão chegando. Mas é muito difícil a gente fazer uma avaliação. Eu não lembro desse jogador. Eu não conheço. No Mirassol. Você tem alguma lembrança? O Yuri. Yuri Castilho fez no Mirassol ano passado 18 jogos, 5 gols. É um jogador que ajudou bastante o Mirassol. Ele vinha sendo titular do Mirassol. Seria uma contratação de confiança do Moza. Do Mirassol nesse ano, dos 23 jogos que o Mirassol fez, ele jogou 22. Então ele estava sendo usado muitas vezes como titular e o Mirassol está bem no Campeonato Brasileiro, né? É um time que está surpreendendo. É um jogador que vem para ajudar. O Curitiba foi atrás, vai pagar para ter o jogador, então é um reforço. O Moza já conhece, eu acho que vai ser um reforço, mas não é uma contratação. Eu acho que vai ajudar mesmo. Mas é uma aposta pessoal do Moza. Claro. Tomara que dê certo. Com certeza. Outro assunto que eu acho que é muito legal a gente comentar são as atuações do Pedro Morisco, né? Voltou de lesão, tinha quebrado a mão, voltou assim num nível altíssimo, tá jogando demais, salvando, fazendo defesas incríveis, já fez contra o Criciúma, agora contra o Avaí também, novamente foi essencial para a vitória do Curitiba. Mas não surpreende, sabe? Não surpreende porque a atual fase é apenas a prova da evolução que ele teve desde o início. Não surpreende, ele sempre foi um grande goleiro. Agora parece que ele ganhou uma maturidade para estabelecer como um dos grandes goleiros do futebol brasileiro. 21 anos só. Exatamente. Qual que é o teto dele, Carneiro Neto? Ele vai embora, né? Ele não vai ficar aí. Ele tem mercado internacional. E um goleiro excepcional. É o melhor goleiro da Série B. A saída de gol dele é fantástica. Se a gente ficar numa comparação aqui com nosso quintal, a gente teve um goleiro recente que está na seleção brasileira, formado pelo Atlético, que é o Bento. Vocês veem o potencial do Morisco para superar o Bento, chegar perto? É estilo diferente. O Pedro Morisco tem uma característica bem diferente do Bento. O Pedro Morisco, eu diria que ele é mais elástico. Por causa do corpo. Ele é mais delgado, mais magro, eu não sei exatamente. Isso é um assunto para algum fisiculturista analisar. Mas ele pratica defesas mais plásticas. O Bento não. O Bento era mais padrão Santos, Weverton, aquele estilo consagrado pelo Roberto Costa lá no passado, que era, segundo o Caju, o próprio Caju, Alfredo Gotardi, quando via o Atlético jogar, comentava comigo e com outros, olha, o que mais se aproxima do meu estilo nos últimos tempos do Atlético era o Roberto Costa. O Bento está nessa linhagem. O Pedro Morisco não. O Pedro Morisco é mais Rafael Camarota. É um baita goleiro. Você diria que ele toma ações mais corajosas. Sim, vai mais na arrojado. Bola, mais arrojado. E o Bento tem colocação. Não vou fazer comparação. Sim. São estilos diferentes. Mas o potencial, assim, é parecido? Você parecido, vê que o Morisco tem potencial de seleção brasileira? Tem potencial de seleção brasileira e mercado internacional. E você, Mafus, também concorda? Concordo. Mas eu estava falando aqui. Ele jogando como está jogando essa segunda divisão, ele vai se fixar no patamar dos grandes goleiros do futebol brasileiro. Muito bem. Para a gente finalizar ali o assunto Coritiba, acho que dá um ponto final, né, na história do Manga no Coxa com esse reencontro dele com a torcida, foi vaiado. Acho que agora esse assunto já foi encerrado, né, depois desse reencontro, né, no jogo contra o Avaí. O que você acha, Carneiro? Olha, eu já acho tinha terminado. É um assunto que, entre nós, é um assunto menor, né? Menor, já tinha terminado. O Manga já fez os erros que fez, agora ele tem que seguir a vida dele, né? Então, a torcida também reagiu da forma que ela sempre reage, normalmente. Eu acho que não foi nada excepcional, apenas o famoso deixa seguir a vida. Muito bem. E vocês gostaram da camisa nova do Curitiba, em homenagem ao título de 85? Da camisa do Curitiba eu gosto mais dessa, sim. Porque é a de estatuto, né, Carneiro?
Com as listras. As listas horizontais? É estatutária, né? Sim, Essa o Curitiba é o camisa. seguinte, o Curitiba tinha o uniforme número 1 até a década de 70, que era parecido com a seleção da Alemanha, porque os fundadores do Curitiba tinham muita influência alemã. E não propriamente o Zeiler, que foi o presidente, apesar do nome, mas é que havia muitos conselheiros, né? Muita gente. O bairro ali é um bairro alemão, né? O Alto da Glória. Então, o que aconteceu? O Curitiba tinha uma camisa branca, o globo simbólico verde, o calção negro e a meia branca. Esse era o padrão do Curitiba. Só que, com a evolução, e o uniforme 2 era aquele com a lista horizontal que acabou se tornando o número 1. Até porque, com o advento dos jogos da Copa do Mundo pela televisão, o pessoal começou a identificar a seleção da Alemanha com o Curitiba. E o Curitiba, os dirigentes do Curitiba tiveram a sabedoria de aposentar aquela camisa, botaram o 2 como 1 e daí lançaram a listras verticais, que ficou sendo o segundo uniforme. Depois veio essa loucura aí de azul, Hoje não amarelo. tem camisa bonita. Olha, eu vou te falar, Hoje- achei linda essa camisa nova do Curitiba. Não. Não, A mas camisa em a camisa si... nas cores do clube, sim. Agora o Sim, Santos, sei. por exemplo, ontem, Mas só de azul, né, de azul, volta. né? Azul, para mim, é o São Caetano. Aham. E era o Pinheiro. O Cruzeiro. O Cruzeiro. Agora não, o futebol ficou muito comercial. E cheio de propaganda. Sim. Eu não compro mais uma camisa assim. Ai. Bom, Ainda mais encerrando... propaganda de bet, né? Sim. Encerrando aqui o assunto Se Curitiba, fosse a Beth então... Friedman, né? Exato. Vamos falar do Atlético e do Operário, então, que empataram em 2-2. O Atlético saiu na frente com o Luiz Fernando, tomou a virada no primeiro tempo e no segundo tempo o Giuliano, com assistência do Zapelli, olha só, empatou. O Fran Sérgio foi expulso. O Atlético ainda teve um tempo para tentar a reviravolta, né? Tentar fazer o 3-2, não conseguiu, sai com um empate lá de Ponta Grossa. E o Odair Hellmann, Carneiro Neto, ele está sentindo que o elenco é ruim, né? É fraco. Olha, o diretor de futebol do Atlético e a diretoria acham que é o melhor elenco da Série B. Da Ferrari. Eu acho que é um dos piores. Já disse isso há muito tempo atrás. Muito bem. A partida de ontem, a síntese da partida de ontem foi que o Atlético iniciou e foi para cima e teve a felicidade de fazer 1-0. Só que depois voltou ao normal, ou seja, sem combate na meia cancha, sem entrosamento e sem criatividade. O Operário cresceu, o Operário é um time experiente, jogando em casa, o gramado ficou muito bom depois da reforma, e o Operário engoliu o Atlético. Engoliu o Atlético e virou, porque a zaga do Atlético é fraca, Abraão e Léo. Ela consegue ser pior do que Thiago Heleno e Kaique Rocha. Terceiro pior sistema defensivo da Série B, 15 gols sofridos. O Atlético está com um problema muito grave, porque ele montou muito mal o time. Aliás, a diretoria do Atlético tem que responder essa indagação pública, porque já foi mal na montagem do time de 23, apenas o Vitor Roque era uma expressão. O time não se classificou para a Libertadores no ano do centenário. A montagem do time para o ano do centenário, excesso de estrangeiros e muitos veteranos que não responderam à altura, e deu no que deu. Perdeu tudo e foi para a Série B. Agora a diretoria conseguiu se superar negativamente. Ela conseguiu montar um elenco pior, o atual. O Odair Hellmann, que conhece futebol, como nós sabemos como é que funciona, ele está apavorado, ele está assustado, porque o Atlético tem problemas na ala direita, no miolo de zaga. O Esquivel, que é um bom jogador, entregou o primeiro gol, quis fazer o engraçadinho. Ele pensou que é Nilton Santos, Roberto Carlos. Não é, né? Passa longe. Aí o meio de campo, muito esforço e pouca bola. Acho que o Odair errou em não fazer as alterações antes, até antes de terminar o primeiro tempo, nem no intervalo, fez logo no início do segundo tempo e foi a salvação. Com a entrada do Giuliano, que é experiente, e o Zapelli, que jogou muito bem. Para surpresa geral, parece que esses últimos bancos aí fizeram bem. E o Atlético arrumou um empate e poderia ter vencido a partida, não fosse as chances desperdiçadas. Porém, eu enfatizo essa opinião minha. O Atlético precisa contratar. Eu falei no programa passado de 4 a 5. Eu já estou achando que é de 6 a 7 reforços, senão vai ficar na Série B. O Mafus,
de 6 a 7 reforços. Mas daí chega o Odair Hellmann, fala na coletiva de imprensa que ele liga para os caras e os caras estão recusando vir para o Atlético, por causa da Série B, do momento e outros fatores, né? Não. A maior parte, o motivo principal, ele não é falado e não vai ser falado. O presidente Mário Celso Petralha está muito desgastado com a classe de jogador no Brasil. Um fala para o outro, transfere responsabilidade, né? Esse caso do Thiago Heleno está repercutindo muito mal na classe de jogadores. O rapaz vai treinar todo dia, tem que treinar de forma isolada. Então, um dos motivos, e para mim é o principal, é a presença do Mário Celso Petralha nas negociações. Mas isso aí ele não abre mão. Agora, para contratar 7 jogadores... Para serem titulares. Espera aí. Primeiro, não tem no mercado 7 jogadores que veio para ser titulares. Embora não seja muito difícil escolher, né? Porque na zaga é um absurdo. Então, o Atlético vai ter dificuldade para remontar esse time. Vai ter um mês. Não para, né? Então, tem hoje, 2 de junho, Exato. até dia 10 é a primeira janela. Eu acho que nessa janela não vem ninguém. Depois, em julho, até agosto, até setembro, tem uma outra janela. A Série B não para no Super Mundial que vai começar. Não para, a Série B continua. Porque, veja só, a insistência de colocar esse rapaz Abrão de zagueiro. Ele falha em todos os jogos. De onde veio esse Abrão? O Abrão veio do Fortaleza. E quem que indicou? Aí... O agente dele? Foi. Aí eu não posso te dizer, mas ele foi contratado pelo Possebon. Pois é, como é que contrata um jogador sem qualidade técnica? Como é que se paga 10, 12 milhões para o Léo, que é um jogador medíocre, zagueiro? Então o Atlético não tem ala direito. Mesmo os lesionados, as improvisações foram desastrosas. Agora está acontecendo um probleminha interno dentro do Atlético do seguinte. Como é o nome do empresário do Odair? É o Gerson Oldenburg. Esse Gerson foi o que trouxe o treinador, o primeiro treinador, o ano passado, o Osório. O Osório, foi ele que trouxe. Foi ele que trouxe. Ele trouxe o Odair agora. Foi ele que trouxe o Léo Pelé e ele que trouxe o Diório. Isso. Certo? E já indicaram 2 ou 3 jogadores para o Atlético através desse empresário. E o Possebon não aceitou, achando que não é o jogador ou não são os jogadores próprios para fazer a reposição que o Atlético busca fazer. E isso está criando uma área de atrito com o próprio treinador. Veja só que situação. E o Mário Celso oficialmente assumiu, é diretor de futebol. Então, quando nós formos... Oficialmente não, né? Não é oficialmente. Não, oficialmente continua com o Possebon. Não. A informação que eu tenho é que o Mário é o diretor de futebol. Então é extraoficialmente, porque no site oficial... Mas tudo no Atlético é extraoficial. Sim, claro. Então ele é o diretor de futebol. Ele tem que resolver esse problema. Um problema que é da lateral direita, eles fizeram o seguinte, renovaram com o Madison, que estava no DM, teve uma fratura no ano passado, um tornozelo estava recuperando, ainda está se recuperando, mas ele seria, assim que terminasse a recuperação, ele seria liberado. Mas eles, mas agora fizeram... Só que fizeram porque a lei manda fazer. Sim, mas agora estenderam para ele ficar e jogar. Exatamente. Ele ficou por causa da lei. Não, teria que fazer de qualquer maneira. Sim, pela lei. Só que agora fizeram um contrato... Aumentaram esse período para ele jogar. E se ele estiver bem recuperado... Ele vai ser titular. Ele vai ser titular. Mas não vai resolver o problema. Agora, você acha que na Série B o Madison não é um lateral? Não, eu não vejo jogar há tanto tempo que eu nem me lembro mais, entendeu? Eu não acompanho o futebol com essa gente que é profissional do clube, vê treino todo dia, né? Eu não vejo mais nada. Antigamente eu via treino, eu era rato de treino.
ia no Dorival de Brito, coneteava lá com o Geraldino, com o Hélio Alves, ia no Alto da Glória, coneteava com o Evangelino, com o Francisco Sarno, com o nosso Dino Sani, eu fiquei amigo de todos eles, o Jorge Vieira, o Dragão Dengoso, apelido dele. E no Atlético, né? O Atlético a gente ia tentar ajudar o Atlético às vezes, mas, meu Deus. Mas daí, eu queria fazer uma colocação para vocês dois que estão mais por dentro do que eu. Por que o Atlético não revela ninguém na base para ajudar nesse momento? Essa é a pergunta que eu acho que mais preocupa o Petralha. Não, Porque... não preocupa? Você acha que não? Claro que porque não. Porque ele não vai fazer jogador, não vai fazer dinheiro. Mas não. Vai vender quem? Mas ele nunca revela. foi. O Atlético só revelou jogador até 2002. Não, teve jogadores. Não, ele compra semi-pronto. Sim, ok, mas termina a formação. Ô, Mário, eu convivi, eu sei da ideia dele. Sim. Ele entende que demora muito para vir um ou outro jogador de uma safra. No que ele aqui, entre nós, não está errado. Ele entende que deve ser semi-pronto, como foi o Léo Pereira, como foi o Bruno Guimarães, como foi o Renan Lodge, que estavam lá no... O Bruno Guimarães foi semi-pronto. Semi-pronto. O Renan Lodge, ele chegou já no infantil, então 15 anos. Mas 15 anos não é semi-pronto, né? Você tem que fazer a formação. O Léo Pereira também. Mas é exceção também. Entendeu? Mas, é muito difícil revelar jogador. Mas nem os semi-prontos estão aparecendo, Mafus. Ah, bom. Aí é problema de escolha, de visão e de critério. E a gente vem, desde o Wesley Carvalho, dizendo que a base não tinha jogadores prontos para ajudarem e tal. Agora a gente tem... Em curto tempo não vai ter. Tem o Mikael e o Cauã Moraes hoje, que estão jogando. Mas o Cauã, na sequência, não vai conseguir que ainda não é um jogador pronto. Não é um jogador pronto. Não é um jogador. Não serve ainda. Mas essa é uma questão que hoje permeia o futuro do Atlético. O Barbieri saiu daqui, deu entrevista na semana passada para o André Hernan, e ele disse uma verdade. O Atlético não tem uma filosofia, um projeto esportivo. Isso nós estamos dizendo há muito tempo. Não, exatamente. Mas daí ele chega aqui e fala que o elenco é uma Ferrari, fala que a derrota, a eliminação para o Maringá foi circunstancial. Porque quis fazer média com o presidente. E daí chega, diz que depois que é demitido, fala que o Atlético não tem um projeto esportivo, apesar de toda a estrutura, tudo de primeiro mundo. Isso é hipocrisia. Mas, em outras palavras, o Odair também falou. Em outras palavras, o Odair falou. Não adianta CT, não adianta o estádio, não adianta o feijão com arroz todo dia no CT. Se está na segunda divisão, tem que aceitar a segunda divisão. Agora, o Atlético, aí que está o problema, deixou na mão do presidente Petralha. Ele pegou para formar o time. Olha o que ele contratou. E ninguém vê isso. O problema é que o atleticano, ele está conformado, porque ele não tem o direito da ação, ele não tem campo de ação para combater esse sistema. Sim. É isso que não existe. É um assunto... Você puxou aí, é quente, é complicado e você vê alguma solução para isso? Acho difícil. Essa centralização de poder nas mãos do presidente Mário Celso Petralha é muito negativo. Porque, por exemplo, os grandes times que o Atlético montou nos últimos anos sempre teve um personagem que jamais foi o Petralha. O Antônio Carleto Sobrinho, ele montou o time campeão brasileiro de 2001. No acesso de 95, o Ademir Adur e o Farinhaque participaram do pacote para montar o time e a comissão técnica. Depois, quando o Atlético se desenvolveu um pouco mais, na parte de conquistas, que foi ali no 2018 para frente, ali entrou o Paulo Autori. Tem a digital do Paulo Autori. Só que todos os profissionais que passaram pelo Atlético, inclusive o Antônio Carleto Sobrinho, Paulo Autori, Thiago Nunes, Dorival Júnior
quem você lembrar, saíram brigados com o Mário Celso Petralha. Essa questão dos jogadores... Carlinhos Neves. O Carlinhos Neves foi um absurdo. Se bem que o Carlinhos Neves foi injustiçado pelo Marcos Malucelli. Exato. Não foi entendido pelo presidente na época. A questão toda é a seguinte... Mas depois o Carlinhos voltou na época do Petralha. E também não suportou Ele daí saiu. a senhora que é a diretora do CT do Caju. Muito bem. O que acontece no momento é que o mundo do futebol, o futebol tem um mundo, né? Os jogadores falam com empresários, com treinadores, com cronistas, etc. Um fala para o outro. Um jogador, por exemplo, consulta o técnico Lúcio Gonzalez. O que você acha? O Atlético me fez uma proposta. Não aceite. Pergunta para o Dorival Júnior. Não aceite. Pergunta... Vamos, entendeu? Para o Thiago Nunes. Porque todos saíram mal. O problema da centralização, quando se governa um país, ou governa uma instituição, ou governa um clube, durante muito tempo, você desgasta-se de tal forma que você fica sem ação. É o famoso todo ditador acaba no ostracismo e muito mal. E isso é histórico. No futebol, então, temos dezenas de exemplos. Lamentavelmente, é o processo que está acontecendo no Atlético. Muito bem. Viramos a página agora, vamos falar um pouquinho de seleção brasileira. Eu quero saber se vocês estão curiosos para saber como será a estreia de Carlo Ancelotti na quinta-feira contra o Equador. Você usou a expressão certa. Curioso. Tá curioso? Só. Não passa de que curiosidade pela presença do Ancelotti. Agora, ele é a grande atração dele. Não, ele é a atração e é a esperança, né, da CBF. Agora, que devolveu um pouco a identidade da seleção perante o público, ele devolveu, por enquanto. Não, mas até se não tiver estreia. resultado... Ah, sim. Agora vai ter resultado. Agora, o que ele pode fazer? Ele assume hoje. Exato. Hoje é o primeiro treinamento. O jogo será quinta-feira. Quinta. Então ele treina segunda, terça, quarta e embarca. É isso? Quarta embarca. Não dá tempo. Para fazer a cabeça dessa turma aí, os jogadores brasileiros, nessa geração, com o seu símbolo maior, você o não Neymar acha fazendo que- pênalti, gol com a mão, Mas você não acha que, pelo fato dele já conhecer muitos Não, deles... não. Só o simples fato de conhecer. Já- não. Não, ele resolve. tem trabalhado. Você tem que trabalhar, você tem que conversar, você tem que ir para... Antigamente era quadro negro, hoje eles vão no iPad para mostrar como é que vai jogar. Ele tem que mudar o sistema de jogo, ele tem que montar uma defesa que não existe, a seleção brasileira não tem zaga. Vocês topam escalar a seleção aqui Não, com, não, eu com os nomes que ele escalou? Ouso, não Não. ouso. Para mim, a seleção é uma meleca, é uma confusão. E eu não tenho curiosidade nenhuma. Pelo contrário, eu quero dar tempo ao tempo. Aliás, já fui perguntado sobre isso. Não espere que o Ancelotti vai fazer milagre. Vamos dar tempo. Se ele conseguir classificar a seleção para a Copa do Mundo, eu acho que será um grande feito. Entendeu? A situação não é fácil. Agora, até o ano que vem, aí muda tudo. O problema não é só classificar, é mostrar alguma coisa, criar alguma coisa. É muito difícil. Mas pra ele não é de criar. O estilo dele é mais ou menos do Filipão. Ele vai segurar a defesa, vai montar o sistema de defesa. Ele disse que Ou não se- tem identidade os times dele, é Exatamente. uma identidade Mas fixa. é por causa disso. Mas é isso aí, o Ancelotti, ele sistema sempre de trabalhou defesa. com grandes jogadores. Exato. Nos todos os times que ele passou. E daí foi bem sucedido em todos. É o melhor técnico do mundo, indiscutível. Mas veja, por exemplo, no Real Madrid, né? O que o Real Madrid lhe ofereceu nos últimos anos. O meio de campo do Real Madrid, né? Veja o padrão que tinha. E tanto que ele perdeu tudo nessa temporada, porque caiu o padrão. Porque Os ficou jogadores que sem o- entraram já não Claro. responderam à altura. E os próprios brasileiros não responderam. O Vinícius Júnior caiu de produção. O Rodrigo se lesionou. O Hendrick não caiu bem no time, para citar os brasileiros, que são com os quais ele vai trabalhar na seleção brasileira. E eu estou falando dos tops. Agora está aí, ressuscitou o Richarlison, o Casimiro. O Casemiro acho que vai ser o homem de confiança dele ali no meio-campo, talvez ao lado do Bruno Guimarães. Bom, mas eu tô curioso para saber como vai ser essa estreia contra o Equador. E daí na terça tem Brasil e Paraguai Mas em nesse São primeiro Paulo. jogo vai ser mais empolgação, Vai. emoção dos jogadores. Não vai além disso, não. Bom, para a gente fechar
esse Carneiro e Mafuz. Estamos chegando à edição de número 80, olha só, meus amigos. 80 episódios do podcast aqui. Tem um assunto que eu achei bem curioso e acho que a gente podia fazer um apelo aqui. E acho que Mafuz, o que é? Você pode me ajudar, Mafuz. Você sabe que o Cascavel vendeu o Bitelo para o Grêmio faz um tempo, né? Lá em 2023. E até agora o Grêmio não pagou o Bitelo. E o Cascavel está cobrando aí nas redes sociais. Esse valor aí foram 10 milhões de euros, 52 milhões de reais. O Cascavel tinha 30% dos direitos econômicos. O Grêmio já recebeu o valor e não repassou para o Cascavel. Então o Cascavel tá lá, Grêmio, faça o Pix. Cascavel que hoje joga na Série D, né? Tem o Teco como técnico. E assim, por que tem tanto calote no futebol brasileiro, Mafuz? Porque os clubes estão, primeiro, quebrados. O Grêmio é um deles. Segundo, porque estando quebrado, entra o dinheiro no caixa, eles gastam e não tem depois para repor. Então, eles preferem responder o processo, responder a dívida. Mas está ocorrendo um grande problema dentro da justiça esportiva. Os clubes dos negócios estão colocando como fórum do contrato um tribunal que tem na CBF. E esse tribunal da Câmara CBF... de Disputas da CBF. E esse tribunal da CBF, ele tornou-se político, ele não é jurídico. Ele segura os processos, quando julga, ele depois de julgar, ele demora para que exigir o cumprimento da decisão. Então o clube se perde, entendeu? Tem que acaba indo para a justiça comum. E indo para a justiça comum, vai demorar. Naturalmente vai demorar. Já que a gente citou esse assunto... Mas o Cascavel foi para a justiça para receber? Acho que está na justiça para receber. Na rede social não vai receber. Sim, sim. Mas com certeza tá cobrando aí o dinheiro que foi 2023. Mas isso que acontece com o Cascavel, recentemente o presidente Mário Santos Petralha, e está confirmado... Fez com o Audax, com o Bruno Guimarães, no caso Não, agora, nesse momento, o Atlético não recebeu do Corinthians, né? Do Corinthians, do Atlético do Alex Mineiro. Santana, isso. Do Atlético Mineiro. Do Curitiba, no Curitiba caso não recebeu, né? Do Natanael, do Atlético Mineiro. É um problema. É uma vergonha. É um problema que é sem solução, praticamente, né? Hoje em dia. A partir de agora, o que os clubes que vendem têm que fazer? Pegar um aval de algum dirigente. Porque só o clube ele não consegue resolver. Não consegue receber. Bom, para a gente fechar, eu acho que é um assunto interessante também. Só para a gente relembrar, tem a ver com isso aí, mas é diferente. Vocês lembram, lá em 2017... o Matheus Cunha foi vendido pelo Curitiba por 700 mil reais. Ele foi vendido por Sion, da Suíça. 700 mil reais por 85% dos direitos. Agora, nesse domingo, o Manchester United anunciou a compra do Matheus Cunha, que estava jogando... aonde que ele estava? O Matheus Cunha... Ele estava no Wolverhampton, na Inglaterra, foi comprado por 62 milhões de libras, 420 milhões de reais. Por 100%, pagou a multa. O Manchester United pagou a multa para contar com esse jogador. Então, olha a diferença de 700 mil reais que ele saiu para 420 milhões. E o Curitiba, ele errou tanto nesse caso... que o Matheus Cunha não estreou pelo time profissional. E o Curitiba não tem nada a receber. Ele só tem formação, solidariedade. Mas quer que te diga uma coisa? Foi no tempo do Romeu Bacelar, né? O Rogério Bacelar, Portugal. Exatamente. Mas eu não... Mas a venda, época, sabe o que aconteceu? É simples hoje. A venda aconteceu para pagar o Galdesani, para comprar o Galdesani. Só deixa eu explicar o seguinte. A princípio é fácil, meio cômodo, criticar
o Bacelar por ter feito esse negócio. Mas na época, o Galdesano era um ídolo do Curitiba. Jogava a barbaridade. Então eles foram vender um júnior, né? E para ter um jogador que estava atuando. Eu não critico isso. Hoje não aconteceria isso. Eu critico, porque eu acho que falta... Os caras são profissionais de futebol, eles têm que ter aí, olho e saber vender. Nós estamos falando do Curitiba... jogaram dinheiro no lixo. Mas nós estamos falando do Curitiba que foi enterrado. Sim. Agora que a Tricorp está tentando levantá-lo. Não pode acontecer mais, né? Não pode. Hoje não aconteceria isso. Aconteceu na época diante da necessidade. Mas, para ter a noção mais fácil... Eu já acho que pior que esse caso do Matheus foi do Ian Couto, que o empresário pagou $1 milhão, mais ou menos, vamos fazer... Acho que foi mais. Mas não precisa... Eu quero só dar um exemplo. Pagou $1 milhão na segunda-feira... e vendeu o jogador na terça-feira por 6. O Curitiba vendeu o Ian Couto por 6 milhões de euros. E daí ficou com um percentual e poderia receber mais 6. E isso, para ele receber esse mais 6, seria um bônus por participação dele no Manchester City. Nunca não aconteceu até agora. Exato. Mas no caso do Matheus Cunha, ele foi vendido em 17. Em 18... o Sion vendeu por 16 milhões de euros. Então, de 700 mil reais, para um ano depois, ele valia 16 milhões de euros. O Curitiba daí vendeu os 15% nessa negociação, recebeu mais 5 milhões de reais. Mas a gente tem a noção desse erro, né? Uma falha aí que não pode acontecer no futebol. Mais forçado pela situação, pela condição financeira que tinha. Fechamos, Carneiro Neto? Sim, eu acho que nós fizemos um programa de vários aspectos, principalmente de alerta para os clubes, para os torcedores. Fiquem atentos, porque o futebol virou um comércio, um grande comércio, e nada mais do que isso. Porque, tecnicamente, é lamentável. Você assiste os jogos da Europa, você diz, mas isso aí é outro esporte. O comportamento dos árbitros, a postura dos jogadores. O futebol brasileiro é um tal de reclamar, de xingar. Eles não respeitam o árbitro. O árbitro não tem muita personalidade. Eu, acompanhando ontem um pouco o Santos e Botafogo, eu fiquei muito assustado com a indisciplina e com a baixa técnica dos dois times. Série A, hein? Atlético e Operário foi melhor. Muito bem. Então, semana que vem estamos de volta aqui com o podcast Carneiro e Mafuz. Aquele abraço. Tchau, tchau.